Olá, está começando mais um Não Dá para Falar com Você, um podcast para pessoas diferentonas e inconformadas que querem mais da vida, mas não do mesmo jeito. Esse podcast aqui do Eu Quero Eu Crio, um hub de desenvolvimento de pessoas em que juntamos os especialistas. Então estou eu, Bruno, especialista em carreira, Paula. Olá, Paula, tudo bom? Tudo, e você? Bem também, especialista em autoconhecimento e imagem pessoal. E o Wesley, nosso psicanalista, especialista em neurociência afetiva. Tudo bom, Wesley? Tudo já. Que bom, bom saber. Bom saber que vocês estão bem. Eu não tô brincando, tá tudo certo também. E nesse podcast a gente aproveita para trazer temas que a gente discute, passa no dia a dia, tanto das nossas vidas, quanto das pessoas que se desenvolvem com a gente, e essas pessoas diferentonas, que querem mais da vida, mas não mais do mesmo. E a gente traz esses bate-papos aqui para quem quer essa vida mais satisfeita e mais autônoma. Não sei se a gente consegue resolver tudo aqui, mas pelo menos coloca a gente para pensar e melhorar algumas perguntinhas e talvez ter algumas clarezas nas respostas. Para o bate-papo de hoje, a gente levantou o tema, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo sim, que é: não combina comigo, mas eu já usei. Veja, talvez eu já tenha começado errado ali na graduação, porque eu fiz engenharia. Então, quando você pega a fotinha, tá todo mundo ali, e aí eu dou uma destoada, sabe? E eu não desisti fácil, então eu terminei engenharia, me formei, entrei numa multinacional, que, nossa, todo mundo queria entrar e lá estou eu de novo, desencaixado, sabe? Aquela roupa social que não entrava muito bem. E vocês, gente, alguma vez já fizeram alguma coisa na vida, ou vida passada, muito tempo atrás, que não combinava contigo, mas você acabou usando? Eu continuo fazendo. O que te veio à cabeça? Homem. Combina comigo, mas eu uso. Não combinar. Já começou bem. Começou bem. Não é? Homem da Paula. Homem. Presta atenção aí. Mas não, fora homem, do passado, acho que a graduação também. Eu fiz direito e eu me lembro, você falando da tua, agora eu lembrei de uma cena. Eu indo para a faculdade com um agasalho, um conjunto de moletom que eu tinha, cinza, e ele tinha uma flor desse tamanho, assim, ó, uma em cada joelho e no cotovelo. Ele era cinza e as flores eram pinks, uma em cada joelho e uma em cada cotovelo. E eu lembro que eu paguei caríssimo nesse conjunto de moletom, mais caro que um terno. E eu lembro que a galera ia para direito, né, gente? Eles iam de terninho, salto e tal. E eu me lembro de ir com o meu agasalho de moletom, tênis, havaiana e agasalho de moletom. E eu ser vista ali como... Aquela destoada. Você não devia estar aqui, né, minha linda? Você não errou? Nesse que você acabou de contar, você acha que o que não combinava com você? A roupa ou o direito? Tudo. Não, a roupa não. A roupa eu me arrependo. A roupa eu tenho aqui uma tristeza, porque eu dei embora esse agasalho, porque ele ficou grande pra mim, mas eu tenho até hoje uma tristeza. Não devia ter dado. Não devia ter dado. Usaria Mas ele a hoje roupa fácil. tava A roupa tava ótima. O que tava errado era o curso mesmo. O curso, tá bom. E terminou também. Sim, terminei, trabalhei. Coisa boa. Somos daquelas pessoas que a gente insistiu, né? Sim. Não combinado, a gente tava lá. Eita, eu tô persistente, isso aqui vai dar certo. Tem que fazer valer, né, o dinheiro que pagou. Pobre, né? Gastei esse dinheiro, agora eu preciso, ele precisa voltar notinha por notinha. Não voltou, né? Mas é isso, a ideia é assim. E você, Wesley, algo que não combina, mas já usou? Eu, diferente de você, chutei o balde. Eu ia falar que chutei a balança. Pode ser também. Eu não sei o que você vai falar depois. Melhor eu não fazer um comentário, porque não é politicamente correto. Ditado popular do Wesley Check. Boa, começamos bem, hein? Esse aqui, esse episódio. Vai lá pra cima. É só deixar livre, que sempre vem alguma. Mas acabei que o meu cérebro corrigiu. Não é balança, não faz sentido. Mas enfim, chutar a balança tá engraçado. Então, eu tenho uma certa dificuldade quando eu penso assim, porque eu acho que tudo que eu fiz, de alguma
de alguma maneira eu combinava com aquilo. Mas, pelo menos com a parte estética. Deixa ele terminar, você tá julgando antes. Eu tô aqui ouvindo, eu tô aqui pensando, eu tô te acompanhando, vai lá. Não, porque eu não sou sistemático, eu não sou. Enfim. Eu tenho a impressão Vou te olhar mais. que de alguma maneira, em alguma coisa eu me identificava. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que não bastava ter um certo estereótipo. Tinha que ter uma essência, um jogo de cintura. Mas o que você chutou o balde afinal? A graduação. Ele falou, foi o que foi, eu tô aqui. Ah, meu A Deus! graduação. E que foi muito engraçado. Graduação de quê? De engenharia. E foi muito engraçado porque dos colegas do curso de graduação, todos ficaram me achando Superman. Nossa, gostaria de fazer isso, mas não tenho coragem. Interrompido. Ouvi isso muito. Eu trabalhava num cursinho popular ali, então as pessoas então eram pessoas alternas também. E aí, nossa, queria, mas não tenho coragem. Você tá certo. Corta, saiu da faculdade, eu falava que eu tava saindo da engenharia, e no primeiro momento eu falei que eu ia para ciências sociais, né? Então as pessoas ficavam, mas você é louco? Não, mas não combina com você, fica na engenharia, muito mais a sua cara. Minha cara o quê, rapaz? Eu sei o que é minha cara, e eu não tô pagando o preço, mas que eu gostasse de exatas, gostar de exatas não era suficiente para seguir aquela graduação e aquela profissão. Boa, e aí você acabou mudando pro quê? Você era lá, você falou, ciências sociais, no final das contas, No final você das encontrou contas, na educação onde? física. Educação física, maravilha. Que eu também tenho super cara, olha só. Tem super cara. Ó, Se olhou pra mim. eu não tivesse perguntado, eu teria feito falar, mas isso Mas faz aí algo, isso é Bruno. preconceito. Não tô falando preconceito. Isso é preconceito. Tô falando Porque eu não tenho preconceito. cara. Não tenho cara. Mas eu tenho cara do aluno de educação física. Mas é que eu não sei se as Depende pessoas têm do cara. estereótipo. Porque tem um estereótipo Tem da estereótipo, educação sim. física e é por conta do corpo ali e tal. Sim, concordo. Mas Bruno, aí eu não mas não veja, acho eu tô falando isso porque, por outro combina. lado, apesar, a Paula fez direito, ela não se encaixou ali como advogada, mas hoje, no trabalho que ela faz, autoconhecimento, imagem pessoal, onde ela mais usa as bases do que ela aprendeu Não, mas de ambição. tem uma diferença. Eu acho que tem uma confusão entre uma coisa que combina comigo e a gente está enquadrado ali e a gente fazer uma limonada daquele limão. Certo. Entende? Eu acho que a pergunta é outra. Eu acho assim, tudo que a gente faz na vida serve para alguma coisa, presta para alguma coisa na nossa vida no pós. Porque é repertório. Sim. Mas não necessariamente você vai ter match com aquilo. Entende? É claro que ter feito direito me serviu para muitas coisas. Mas eu não tenho. Não combina comigo ser advogada por N motivos, não só a indumentária. Eu trouxe uma brincadeira aqui com a roupa, porque isso foi alguma coisa que realmente era marcante. Mas não era a roupa, era o todo. Entende? O jeito de pensar o mundo, o jeito de enxergar a vida. Não funciona. E aproveitando isso, a gente podia puxar um quadro aqui, que é o primeiro quadro, e sim, hoje a gente vai testar a vinheta Vai ter vinheta são hoje? ao vivo. Não. Pode Então, dançar? pode, deixa eu só puxar aqui, a gente vai para o primeiro quadro, que é Quem Mandou Eu Perguntar. É aquele momento que a gente coloca os pingos nos is e dá uma clareada, as bases teóricas daquilo que a gente está falando. Então, deixa eu puxar aqui a musiquinha. Quem mandou eu perguntar. Precisava, né? Mas ficou bom. Vamos lá. Perguntinha pra gente dar. Pra gente colocar os pingos nos A gente is. tem que gostar. A gente tem que gostar. Entendeu? Dane-se. Não, quem tem que gostar sou eu. Combina com a gente. Combina. E aí você tá usando. Pronto. Beleza? Você é teu guia. Eu só espero que o não dá pra falar com você, combine com você também, que tá ouvindo a gente, assistindo. Obrigado. Bora. Combinar, você continua assistindo do mesmo jeito. Tanta coisa que não combina contigo que você faz. Saco. Pergunta. Afinal de contas, nessa coisa do
não combina comigo, mas já usei, por que de achos a gente compra ou consome aquilo que não combina com a gente? O que a gente está buscando suprir nesse sentido? O que a gente ganha, já que não é o combinar? Eu vou deixar para o técnico, porque eu sei que se eu falar um negócio aqui, o técnico vai falar que eu tirei todo o que ele tinha na para cabeça dizer. pra falar. Acabou. Não faço esse tipo de Sem comentário. Eu vou passar para o técnico e ele fala. Não, eu queria falar, mas antes, eu queria saber de vocês, por que você terminou o curso de... Porque eu era pobre, gastei dinheiro, porque fiz faculdade privada, E pagou sua faculdade, paguei o seu minha faculdade, salário. trabalhei para pagar minha faculdade e era muito jovem, tinha 21 anos quando olhei para aquilo e definitivamente falei, não é para mim. Descobri isso no primeiro dia de aula, mas fui carregando para ver se eu não estava errada. E eu levei isso para minha família na época e eu não tive nenhum apoio do tipo, é verdade, segue teu rumo. E ao contrário, não, continua, já gastou dinheiro, falta pouco, você não sabe se gosta ou não, porque não terminou, nananã, ninini, antes de desistir, então já que já tá fazendo, vá até o final. E só fico porque não tive apoio. Se tivesse apoio, teria saído. E você? E hoje não precisaria de apoio para sair, mas na época precisei. Porque eu fiquei... Eu fiz direito de produção e eu não me encaixava 100% naquilo. Mas fazer direito de produção e na faculdade que eu fiz me abriu muitas portas para eu conseguir entrar nos projetos que eu queria entrar. Eu acabei participando de muitos projetos dentro de uma área social, negócio de impacto. Isso me satisfazia muito. E por ser engenheiro de produção, não sei porque faltava nesses espaços, organizações e projetos, eu acabava conseguindo entrar naquilo, sabe? Era quase quando eu falava, sou engenheiro de produção, o pessoal falava, nossa, finalmente, um engenheiro de produção aqui para poder ajudar a gente com tais coisas. Então, aquela graduação abriu portas para coisas que eu queria trabalhar. Só que no meu dia a dia eu convivia muito mais com pessoas da área de educação, ciências sociais, sociologia, enfim, das áreas das humanas, faziam mais parte do meu dia a dia do tipo, com quem eu almoçava, com quem eu morava, com quem eu trabalhava, não convivia diariamente com as pessoas da engenharia. Então eu tinha esses dois mundos, na verdade, né? Eu era um esquisito dentro da engenharia, porque eu era um engenheiro meio descolado do comum daquele pessoal, e dentro dessas áreas sociais eu também era o diferente, porque eu era um engenheiro dentro, então eu achava que isso era legal também, porque eu tinha um pouco dos dois mundos. Acho que isso que me manteve, eu me satisfiz muito fazendo essa graduação, mas não pelo tradicional esperado da engenharia, sabe? Que é quando eu fui lá e em um momento falar isso, engenheiro trabalhar multinacional, eu entrei e não funcionou. É interessante porque vocês trouxeram dois afetos, ou sistemas afetivos diferentes. Eu já adianto aqui, vou dar um spoiler, que eu acredito que é só um afeto, né? Mas vou falar ele no final. Tem um aspecto que a Paula traz aqui, que está relacionado ao aspecto do cuidado, da falta de apoio, do externo, de não, tudo bem, vamos fazer o que é melhor para você. Ao contrário disso, as pessoas sempre sabendo o que é melhor para a gente do que nós mesmos. Sabendo mais do que nós, sim. E a pessoa ali se sentindo descuidada, a melhor coisa a se fazer é ceder e passar a cuidar de si, né? Então já que eu tenho que fazer, então eu vou fazer isso aqui por mim, manter e seguir o baile. Eu já ia falar outra coisa. O Bruno já tem um afeto muito dentro da busca, do ser diferente, do ter o frisson de estar num lugar e não se encaixar, mas também estar no outro e não se encaixar, e essa transição dá esse ânimo e essa pulsação. Eu acredito que todos os afetos, eles de alguma maneira vai fazer com que a gente use e se encaixe em situações que a gente perceba que não é tão legal assim, mas pelo jogo eu fico, pela luxúria, pela sensualidade eu também vou ficar, né? Porque é o que eu quero, pelo cuidado, enfim, eu acho que todos os afetos de alguma maneira
passam por isso, mas eu acho que tem um que encabeça mais, que é o pânico-luto, que é o aspecto, ou angústia de separação, que é a questão do pertencimento, que é a questão do ser amado. Então, a Paula, se ela tivesse se sentido amado e acolhida pela família, com certeza teria ido por outro caminho. E ela fica porque é a maneira que eu mantenho essas relações, é a maneira que eu consigo mantê-los próximos. Você ia em busca desse pertencimento o tempo todo. Então, a gente, resumindo, acredito que a gente acabe usando ou entrando em situações que não nos veste bem, que não é muito a nossa cara, porque a gente está sempre em busca de pertencimento e de amor. E aí a gente vai chamando alguns outros nomes para dar sentido à vida, né? Para quem é mais poético. Basicamente, pertencimento e se sentir amado. Só para esclarecer também, para quem ficou meio perdido no meio do caminho, esses são os 7 afetos da neurociência afetiva. Então, só para dar uma referência para quem quiser procurar mais depois, ou chamo essa. Legal, então isso é por isso que a gente consome, ou seja, usa algo que não necessariamente combina com a gente. Tem essa busca por trás. Inclusive, nesse meu caso aí da graduação, tinha talvez essa coisa do me sentir especial, eu interpretava para mim de alguma forma eu ser desejado, eu ser amado. É isso? Sem sombra de dúvida. E além disso, tem esse sistema da busca que está impulsionando todo esse caminhar. E é engraçado, que pensou na personalidade de vocês, aqui nos traços de caráter, como é que cai. Tanto o cuidado quanto o busca. Traço de caráter dentro da bioenergética do Alexander Lowen. Querendo saber mais, procure, fala com essa. E ele tem informações privilegiadas, porque ele fez a nossa análise de neurociência afetiva, traço de caráter. Então, fiquem com essa, tá bom? Quer mais? Não, vem com a gente. Ni, qual foi a parte que você queria falar que ele acabou não falando para você poder vir com tudo agora? Não, exatamente. Eu também acho que, no fundo, a gente faz ou deixa de fazer coisas porque a gente quer ser bem julgado. E, no fundo, esse ser bem julgado é fazer parte, é ser amado, né? É ser querido, né? A gente quer fazer parte da rodinha, né? Romper naquela hora com a minha decisão era não fazer parte da rodinha da minha família, não que eles me tirassem da rodinha, mas era não ser bem vista, né? Era ser ali, ela saiu, a gente não concorda. E eu acho que no fundo a gente sempre quer ser bem julgado. A gente quer que o outro tenha a gente em alta conta. Aprove a gente, valide a Exatamente. gente. Mas isso para resultado final, que é eu quero manter essa relação com você, de você entregar aquilo que é importante para mim, que você tem. Seja atenção, carinho. Mas percebe que tem um resultado, eu quero que você goste de mim, porque aí você vai, sei lá, vai me dar outra coisa que você você tem me dê. ganhos com isso, mas eu acho que quando você busca ter esse julgamento positivo, você não para pensar tanto nos resultados. Gente, terão resultados. Mas eu só quero que você goste de mim, ponto. O que eu ganho com isso, quando você gosta de mim, acho que não é uma coisa que está na pauta. Não vem tão claro assim. Eu quero que você goste de mim, ponto. E é natural que seja assim, né? Pensa, lá atrás, no passado, não ser querido pelo bando era ser excluído do bando e isso significava morte, né? Mas hoje a gente está em 2025, não morre mais, né? Mas a gente ainda tem essa dor. A sensação da morte. Nossa, pois forte, né? Forte e real demais, né? Essa é a realidade. Falando em realidade, próximo quadro aqui que fala de não realidade, que é o queria querer. Queria querer porque a gente tem algumas distorções da realidade, né? A gente queria querer algo porque a gente acha que é legal, porque a gente acha que vai ser bacana. Eu queria tanto querer aquilo, mas na real eu não quero. Bora entrar no quadro? Tem musiquinha também. Hoje, como é o primeiro dia, eu ainda estou me organizando, tá, gente? Mas bora lá. Queria querer. Muito bem. No Queria Querer de hoje, gostaria de saber, já que o tema acabo usando coisas que não combinavam comigo, porque eu já estava no Queria Querer, como é que eu sei então o que realmente eu quero? E não fico lá no Queria Querer, que eu acho legal, mas sim realmente o que é o que eu quero para mim. Como saber o que eu quero para mim?
Eu acho que a gente não sabe. Boa, próximo quadro. Eu acho que a gente não sabe o que a gente quer exatamente. Acho que a gente vai tendo, com o passar do tempo e ampliação do nosso repertório, vislumbres de experimentações que a gente vai tendo durante a vida e vai percebendo, isso aqui é bom pra mim. Não acho que a gente saiba com clareza. E eu tenho dúvidas se é possível mesmo saber e se é possível de fato querer algo específico. E só querer aquilo, sabe? Acho que passa por um momento da vida, como eu disse, aos 21 anos, eu não deixei aquela faculdade. Se fosse hoje, eu não teria nem contado, eu não teria nem perguntado, eu teria trancado a minha matrícula e avisar e comunicado quando surgisse o assunto, entende? Então tem isso também, o que a gente quer, eu acho que a gente não sabe o que a gente quer. Acho que não tem um querer apenas e acho que a gente vai descobrindo isso com o decorrer da vida e esse querer vai mudando no decorrer da vida. Mas essa é a minha opinião. Eu não estudei nada sobre isso profundamente. E você que estudou, Wesley, como pode ajudar a gente aqui? Eu quero saber o que eu quero, né? Veja, eu acho que conscientemente também a gente nunca sabe. Porque geralmente o que a gente quer é sempre muito simples. Só quero ser amado, né? Como a gente estava falando anteriormente. E aí isso fere nossos valores capitais, né? A gente, neoliberais. A gente precisa desejar a Ferrari, a gente precisa desejar casar em... Qual é que tá na moda aí? Não é Bahamas, né? Não é mais Bahamas, agora é outro. Maldivas. Cancún. Cancún voltou? Cancún? Cancún. Cancún Sério? voltou? Cancún foi moda nos anos 90. Não, voltou então. Início dos anos 2000. Voltou. Minha geração ela tá Tô falando desatualizado. Então veja como as coisas vêm. São cíclicas, diria o pessoal místico. Então, por ser muito simples, a gente precisa de história, a gente precisa de símbolo, acaba nunca sendo consciente. Tem um para mim, através da neurociência afetiva, mas a gente sabe de uma maneira inconsciente e que se manifesta no nosso comportamento. O nosso comportamento mostra o que a gente quer. Ponto. Então essa história acho que desse quadro eu vou falar isso. Querer ir para academia. Você levanta e vai? Então você não queria ir. Porque quando você quer algo, o teu organismo se organiza para fazer esse algo. Sempre. Então, quando a gente pensa nos nossos objetos de desejos, e aí eu tendo a acreditar que a gente tem sim um único objeto de desejo ao longo da vida, e esse objeto ele vai usando roupagens diferentes, roupas que fazem mais sentido quando você é adolescente, mais sentido quando você é jovem adulto e mais sentido quando você é um idoso. Então, mas o cerne e o objeto de desejo, eu acredito que ele não muda, eu acho que ele sempre é o mesmo. Não acho que a gente consiga chegar na definição desse objeto de desejo, mas a gente consegue ter pistas, e boas pistas, através do nosso comportamento e das satisfações que a gente vai adquirindo ao longo dos experimentos. Acho que tudo caminha muito entre o ser amado mesmo e a sobrevivência. Uhum. E isso, para um bicho que chegou no topo da cadeia, é desesperador. Mas eu sou só isso? Uhum. Eu sou simplório a esse nível? Não, eu tenho que ser mais, tem que ser mais complexos. E aí eu invento coisas, aí eu quero mudar o mundo, aí eu quero ficar rico, aí eu quero ser bonito, aí eu quero ter a barriga tanquinho, enfim. Mas basicamente, o que eu quero, meu organismo entende isso e aquilo que eu coloco, que eu realmente estou fazendo, fora o que eu imagino na minha cabeça se eu gostaria ou não, aquilo que eu realmente estou executando no meu dia a dia, no final das contas, eu quero como resultado sobreviver e ser amado de alguma forma. Uhum. No final das contas, o resultado final daquilo que eu faço é isso. Uhum. Que vão ter outras roupagens, como a barriga tanquinho, enfim, ou outras coisas que vocês trouxeram aqui, mas no final o que todo mundo está buscando é ser amado e sobreviver e estar vivo. Exato. Coisa boa, né? Eu gostei.
Veja, até porque para mim não é simples sobreviver e ser amado. Então, mas na nossa sociedade, você abrir que você quer só isso na vida, falar para as pessoas abertamente, eu quero só respirar, existir e que alguém goste de mim, principalmente quem é importante para mim. Gente, você vai ser visto como um encostado, um que não quer nada da vida, um preguiçoso, alguém que se contenta com pouco, como assim? Porque se é só isso mesmo que você quer, todo o resto que você faz e que não é isso exatamente, você está fazendo por fazer. Ou seja, se você tem a consciência que é só isso, você não estaria fazendo nada daquelas outras coisas. E aí é o problema. Se você não faz nada daquelas outras coisas, aí você vai ser colocado à margem. E aí talvez você não consiga o ser amado. Sim, é isso. E talvez não consiga sobreviver, porque não vai ser amado. Entende? Então percebe que o queria querer, ele é quase uma condição para que você exista e consiga fazer um pouco do que de fato você quer. Você vive uma vida muito pautada pelo queria querer para poder existir, para fazer um pouquinho do que você quer, muito menos do que você quer mesmo. Eu gostei muito disso, sabia? E você, Wesley? Eu acho bem pessimista, mas acredito exatamente nisso. E aí, aproveitando, quando você falou do objeto de desejo, que a princípio, enfim, você vê que a gente tem ou tendo novas roupagens, enfim, etc. Esse objeto de desejo está dentro do que a gente quer, está dentro do que queria querer. Como é que ele se relaciona com essa coisa da sobrevivência do querer ser amado? Ele nasce exatamente no momento em que a gente não tem condições. A gente está ajudando muito quem está ouvindo a gente. Exato. Puxa vida. Quando a gente não tem condições de estabelecer o que é racionalmente melhor para a gente. Mas é o momento em que a gente está mais sensível, que é quando nós somos crianças, né? Quando nós somos totalmente dependentes. Então, na nossa primeira relação afetiva, as nossas faltas e recompensas, ou seja, as nossas experiências modelarão o nosso objeto de desejo. Então não é quando é criança, é quando é bebê mesmo. Bebê, quando eu não tenho nem estou enxergando direito ainda, né? Eu sou muito sensorial, estou muito... Por isso que a gente acaba nunca conseguindo dar nome a isso. Porque não existe um nome, não existe... Quando esse objeto foi criado, não tinha nome, não tinha símbolo, não tinha linguagem. Veja, a linguagem tinha linguagem afetiva. Por isso que através da neurociência afetiva a gente descobre. Mas o símbolo, a linguagem, a fala nunca vai ser capaz de trazer. Nossa, isso é bonito, tem recorte aqui. Então, basicamente, o objeto de desejo... Ele mesmo fala. Foi legal. Esse ficou legal. É legal quando você fala uma coisa que você se surpreende, eu gosto. Mas, então, basicamente, o objeto de desejo é que ele ajuda a gente nesse processo de sobrevivência e essa busca do ser amado. São momentos críticos de tomar de decisão, é isso? Quando eu tenho que escolher, porque eu estou abrindo mão de uma coisa por outra. Então, entendendo que esse objeto de desejo não está claro ali. Ele tem algo subconsciente, consciente, sei lá, que é por ali que você vai organizar ali para você tomar a sua decisão. É isso? Ele que de alguma forma está direcionando. Sim. E como é que eu tenho maior clareza de qual é o objeto de desejo? O que a gente precisa fazer para isso? Me liga. Eu ia falar. Tem um trabalho exclusivo para descobrir isso. E aí mais uma perguntinha. O objeto de desejo é para eu satisfazer? É para eu conquistar? Cumprir? Não. Deixa para vocês aí essa Então eu vou lá descobrir para eu não... eu vou descobrir o objetivo para eu não cumprir. Muito bom, obrigado. Não porque... Lembra que o Wesley coloca que esse objeto de desejo grandão, ele vai tendo outras roupagens? Então esse objeto de desejo, que é o que encabeça quem somos, é a grande cenoura da vida. Não dá para eu satisfazer, porque se eu acabo satisfazendo, eu perdi o objeto de desejo. Pensa, a gente só deseja o que a gente não tem. Isso. Se eu consigo aquilo, eu perdi. E eu não posso perder o objeto de desejo durante o meu tempo de vida. Eu tenho que ter objeto de desejo durante a vida, senão eu não tenho um motivo para viver. Então
Então, esse objetão que é o encabeçador, que é esse que a gente também nunca descobre exatamente, Entendi. ele não vai ser satisfeito, mas você, obviamente, vai ter roupagens e terão satisfações durante a tua trajetória, até para que você continue. Ah, eu cheguei aqui, então agora eu cheguei, vou para cá, agora eu vou para cá. Ah, não podia bater ali. Ele avisou. Combinou. A única regra. Avisou. A única regra. Ela encosta ali. Ela Eu foi, fechei o né? microfone. Ela começou aqui. Foi do falar. Tá Mas vendo? eu acho que não Tá vendo rola. como eu sou inadequada? Você tá Tá vendo vendo? como eu vou... É isso. É isso que eu faço, que eu causo. Não é, você combina super com isso aqui. E perfeito. Que eu nem sei se zoou o som lá pra quem tá ouvindo. Mas se zoou, gente. É só o combinado. Ai, que bom. Então, objeto de desejo. Sim e não será satisfeito. Como ela é humanista, né, gente? Mas qual é a outra visão que não é? Qual a outra perspectiva que tem, então, se não é humanista? Não, tá certo. Sigamos o barco. Sigamos o barco. Ele queria falar antes. Sigamos o baile. Ele falou, ele queria falar barco antes. Ele soltou agora. Não, eu falei o barco mesmo. Não, então Mas você falou baile. Antes você Eu falou sigamos o baile antes. Aí você falou que queria falar outra coisa. Aí na minha cabeça, bom. Bom, Usamos enfim, o mais tipo- um ditado popular aí. Mais Vamos um lá, baile. técnico pessoal. Segue o baile, acho que não é um ditado popular, é só uma expressão. Segue o baile. É que eu juntei, aí são expressões de ditados É que populares. você é bem ruim também. Eu sou ruim também. É. É que o Wesley expressa. É. Ele já Não tem medo de passar vergonha. contempla. Eu não Precisa preciso. mudar. Devia, às vezes tem Devia mudar isso aí. Às vezes tem que... Mentira. Não precisa. E veja só, nessa coisa do viver a vida e sermos diferentões como somos, inclusive, e procurando fazer viver a vida não querendo mais do mesmo, a gente ouve umas coisas das pessoas, né? Porque a gente está meio desencaixado, desenquadrado, ou numa crítica, ou não devia ser para você e tal. E eu queria dar uma levantada em algumas coisas que a gente ouve dentro dessa coisa aqui do seguir por uma coisa que a gente queria mais, ou que não combina, mas a gente estava usando. Então a gente vai para o quadro agora, Não Te Dei Confiança. Olha só, hein? Vinheta. Você faz Tirou parte. bem na hora Mas que eu ia você- me levantar e Aí, comecei a pegar sabonete. porque ele já estava ligado, ele foi dando uma baixada desse tipo. Disso eu não participo. Mas você sabe que no episódio passado a gente combinou que ia ter banheira. Com você. Ele sabe que ele participa. Ele sabe que. Eu gosto que a minha. Só joga ele dentro da banheira e sai. Deixa ele lá, joga ele com E banheira. sai pegando sabonete pra cá, pra lá. Sabe que não tem escolha. E no Não Te Dei Confiança de hoje, nessa coisa aqui do não combina com você, mas você já usou, não só terminei a faculdade, como eu entrei no corporativo com uma empresa multinacional, enfim, famosa e tal. E aí, quando eu falei que eu não estava gostando, que eu estava pensando em sair, eu ouvi das pessoas, nossa, mas isso é o emprego dos sonhos, como assim você vai deixar? O que vocês ouviram de algo que não combinava e que soltaram alguma coisa ali para vocês? Algo parecido com isso, né? Eu tenho sempre a sensação, quando esse tipo de coisa acontece, e é uma sensação que me incomoda, de que o outro acredita que ele sabe mais de mim mesmo do que eu, entende? Não, mas é tão legal, né? É tão tal coisa, então faz você, né? Foi o que me veio na época. Na verdade, vieram duas coisas, né? É que eu vou pra tristeza, né? Mais facilidade. Então, tipo, nossa, mas essa carreira, esse emprego é tão legal, como assim o emprego dos sonhos? Como é que assim você tá pensando em sair? Eu fui pra aquele baixo do tipo, nossa, é verdade, todo mundo queria isso aqui é tão legal, como assim eu tô querendo sair? Me senti meio culpado, né? Não, mas sonho é de quem, né? Pois o emprego do sonho é de quem? É o seu sonho? Então vá você, passa você no processo seletivo e fica lá. Não é o meu sonho. Como não é o meu sonho, eu posso sair. E se é o meu sonho, também eu posso acordar. Não é meu? O sonho é meu. Enfim, né? Eu acabei não respondendo isso. Eu só fiquei no culpado de tipo, nossa, é não, verdade, eu não queria estar saindo. Risco, Vocês responderam uma vez? Sim. Eu tive duas situações muito emblemáticas. Veja, eu não sei o que acontece.
O Wesley pode Pode explicar. depois explicar. Mas eu tenho imã pra gente cuzona. Gente cuzona, gente que acha que pode chegar na tua cara e falar coisa que ninguém perguntou pra ela. A opinião dela sobre você. Não só sobre você, mas tipo, dar a opinião dela de modo geral, sem ter sido Gratuita. solicitada, né? Então, sempre ouvi isso desde criança, ouço até hoje, hoje ouço talvez menos, porque talvez agora o fato de eu andar armada deixa a pessoa um pouco reticente. Eu achei né? que você falar que eu tô com menos social. Mas, mentira, eu não ando armada, mas parece que ando. Mas hoje menos. Mas sempre tive isso. Mas eu tive duas situações muito emblemáticas. Uma situação foi quando eu deixei o direito de vez, porque eu fiz a faculdade e eu atuei como advogada por 10 anos. Então, quando eu decido sair do direito, e eu saí do direito para o nada, eu não saí para o direito para uma nova carreira, eu saí Você para só o rompeu. nada, eu só saí. Isso é que eu não gosto. E isso foi uma comoção, porque na época eu tinha um escritório, então eu precisei avisar pessoas, eu precisei avisar funcionário, sócio, família, prestadores de serviço, clientes, e as pessoas elas achavam um absurdo. Eu ouvi uma vez de um juiz que não tinha a menor relação comigo, que não, um absurdo, a senhora é tão boa, a senhora devia ficar. E eu falei pra ele, então faz o seguinte, troca de lugar comigo, o senhor me dá o seu lugar de juiz e o senhor vem ser advogado. Aí eu fico. Não gostou, fez uma cara feia pra mim. Mas eu tava cagando, porque ela saiu mesmo, não ia precisar mais dele. E eu tive um outro momento, pra quem não sabe, eu tô no meu segundo casamento, eu fui casada com outra pessoa, numa outra vida. E fui casada durante muitos anos, eu gosto de ser casada. Olha que declaração complicada. Eu gosto de ser casada, então eu vivi a minha vida praticamente toda casada. E eu rompi o meu primeiro casamento, foi um casamento de 18 anos. Eu estava na casa dos 30, 32 anos, e quando eu rompi esse casamento, um casamento longo, eu ouvi de todo mundo, isso incluindo mãe, amigas, todo mundo, todas as pessoas possíveis, imaginadas, as pedras da rua, que era um absurdo porque ele era tão legal. Muito legal. E não Casamento que teve todo mundo ninguém, queria não ter. teve ninguém, exatamente, um casamento que todo mundo queria ter, ele é tão legal, não teve ninguém que se compadeceu e falou assim, bom, ele é legal, o teu casamento parece legal, mas se não tá legal pra você, é a vida que segue, né? Não. Todo mundo disse que ele era tão legal, que não era justo com ele! Não era justo com ele me separar, que ele era tão fofo, que como assim, um casamento dos sonhos, um marido que todo mundo queria. Eu tive que dizer, pega pra você. Eu tive que falar pra uma amiga, eu falei assim, não, mas você acha mesmo que eu não devia me separar? Ah, eu acho, ele é tão legal, ele é tão bom, ele elencou, ela ficou uns 10 minutos falando das qualidades dele. Eu falei, então, mas agora ele tá solteiro, pega pra você. Complexo. E você já ouviu o que nesse sentido, Wesley? Eu acho que vai tudo no mesmo. Vai tudo no mesmo sentido. Por que você tá rindo? Porque eu ia falar asneira. Vai tudo no mesmo sentido, de que. Você tá tão perto, já tá quase. Tem uma frase, né, que as pessoas adoram, pelo menos meio religioso, que eu estava inserindo naquele momento. Depois da tempestade vem a bonança. Tá? Você tá perto da sua vitória, da sua bênção. Eu falei, tá, mas eu não quero essa bênção. Eu não quero mais isso. né? Eu não quero. Então, sim, as pessoas têm uma... Eu acho que a Mas gente tem só que pra- naturalizar a licença pra desistir, né? Desistir e mudar de sonho. E só para saber, porque isso que as pessoas falam pra gente, e eu estou considerando que, pelo menos das coisas que eu ouvi, não é de alguém que estava vivendo o que eu estava vivendo, sabe? Então, se eu estou naquele emprego X, nossa, você está sendo o emprego dos sonhos. Então, mas você também, você não está lá, você não sei se você sabe do que se trata isso. A crítica, de alguma forma, ou esse tipo de comentário que vai desvalidar e deslegitimar o que a gente está querendo fazer o nosso sonho, vem por quê? Vem porque a pessoa queria aquilo
e a gente está abrindo mão de uma coisa que ela queria e não tem, nossa, como assim você está abandonando algo que eu queria? Ou você percebeu que isso não combina com você e você está rompendo para correr atrás do que realmente combina. E eu que estou em algo também que eu não caibo, que não combina comigo, eu não vou romper, eu não vou correr atrás do que eu quero. Essa frase vem em qual sentido? Vem por algum desses dois, por exemplo, que é como assim você está desistindo de uma coisa que eu quero, ou como assim você está desistindo de alguma coisa para correr atrás do que você quer e eu não? Então, eu acho que tem duas coisas. Uma primeira coisa que é cuidar da vida alheia. É dar opinião, é ser sem educação. É ser sem educação e cuidar da vida alheia e dar opinião para quem não te pediu. É tomar uma confiança que ninguém te deu. Ninguém está querendo saber a sua opinião é irrelevante. Né? Então, acho que o primeiro de tudo é isso. É essa mania que as pessoas acreditam que elas precisam botar o bedelho dela na vida do outro. Ao invés de resolverem as próprias vidas. Que é isso, enquanto eu estou resolvendo a do outro, eu não faço a minha, tiro de foco aqui as porras dos meus problemas. Mas eu acho que tem o fato de que você está fazendo, e não importa o que não importa se eu quero ou se eu não quero, não importa. Você está fazendo algo o qual eu jamais faria. E como eu, que sou o centro do universo, sou incrível, não estou fazendo e você vai lá e faz. Não, você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que fazer igual, você tem que querer igual o que eu quero. E você tem que querer igual o que eu quero e você não pode desistir. Você tem que continuar sonhando isso pro resto da vida. Entende? É essa intromissão. Mas é essa intromissão muito pautada por uma dor sua mesmo. De que, cara, eu tô seguindo o baile. Como você não vai seguir? E não importa qual é o baile, entende? Eu tô no mesmo. Eu posso estar até feliz com esse mesmo. Mas você não quer continuar no seu mesmo. Não, todo mundo tem que ficar nos seus mesmos. Se os nossos mesmos são iguais, não importa. Mas você tinha que ficar no mesmo e eu no mesmo e todo mundo no mesmo. Porque aí, se ninguém sai dos seus mesmos, eu continuo olhando e falando assim, tá vendo? Não dá pra sair mesmo. Agora vem você e sai da porra do teu mesmo, esfregando na minha cara que eu não saio do meu mesmo, ou porque eu não consigo, ou porque eu não quero, aí eu acho que, poxa, eu sou limitado, e eu vou... Aí que mexe com as crenças das pessoas, né? Mas eu acho que é encabeçado muito pela falta de educação. E você, o que acha, Wes? Eu concordo com o que a Paula falou e concordo com as duas opções que você trouxe. Sempre tudo vai culminar numa coisa só, projeção. Tendem a ser pessoas muito infelizes, né, que fazem esse comentário. Infelizes no aspecto de ser sem educação. Eu só estava tão cercada de gente infeliz aí numa época da minha vida. Melhor não ser cercada de ninguém. Seja infeliz no aspecto de não sustentar o desejo, né? A pessoa não sustenta seu desejo, não sustenta o desejo porque é cuzona, não sustenta porque não sabe o que é o desejo, enfim. Cada um pelo seu motivo, mas eu não sustento meu desejo, e ver alguém sustentando sempre vai ser um chute na minha bunda, né? Então eu tenho que revidar isso de alguma maneira. Tava certo, chute na bunda? Eu não sei porque aí não é mais educado. Aí é. Mas é a expressão. A expressão é dele. Mas encaixou bem, Não é né? uma expressão. Mas encaixou bem. Mas toda a expressão que eu solto também é minha. Eu preferia chute na cara. Eu achei que era chute na cara. Eu preferia chute na cara. Mas aí o chute é dele. Você dá um Ele chuta onde ele quiser. É que na cara não vai alcançar, então eu pensei. A gente sobe mais cara. Se pra chutar a cara de quem incomoda, a gente... É que a pessoa vai estar no chão. Então melhor. Sobe na escada não, a gente taca no chão e chuta a cara. Isso. Exatamente. Coisa boa. Meu Deus, eu ando a mata. É assim que a gente faz aqui. Pra vocês, acreditem que eu ando. Eu não ando. Mas é pra vocês acreditarem que eu ando. Não folguem na minha. Espantando toda a galera que tava aqui. A mamãe já desligou, ela já Cancelado ficou. totalmente. Mas aproveitando,
para falar agora com essa galera que está afim, então, de passar a usar aquilo que combina com ela, para ir para os nossos fechamentos aqui do nosso bate-papo, o último quadro, que é o Pra Você Que Não É Todo Mundo. Só um minutinho. Eu quero gozar. A vida com você. Eu quero. Muito bom. Indo para você que não é todo mundo, é o espaço que a gente abre para ajudar ali quem está começando, porque a gente tem paciência com quem está começando. Então, para essa pessoa que quer passar a usar aquilo que combina com ela, ou inclusive ter maior consciência do porquê talvez ela esteja usando uma coisa que não combina tanto com ela assim, mas que ela ganha com isso, como começa? Então, eu acho que não tem muito como começar, muitas receitas. Eu acho que faz. Veste teu moletom com flor no joelho e vai. E isso vai causar olhares e isso vai dividir quem tá contigo e quem não tá contigo. E aí você vai pro time de quem tá contigo. Ah, mas aí de repente eu coloco e eu percebo que o time que tá comigo ficou vazio. Então você tem que mudar de lugar. Tem que mudar de lugar. Quando eu dei o exemplo aí de que quando eu me separei, todo mundo falou. Então eu não perdi muito tempo em mudar ou contar meu lado para as pessoas. Eu simplesmente cortei relação. Simplesmente. Eram todas as minhas amigas. Deixando ser. Acabou, é isso. Às vezes é isso. Às vezes você tem que decidir por você. Então começa. Começa a fazer. Aos pouquinhos, do seu jeito, mas começa. Não vai ter. O mundo não vai virar pra você e falar assim, agora vai lá que vai dar bom. Tem 3 pessoas que gostam de você. Isso não existe. Vai lá e conquista. E é meio que fazendo que você vai descobrindo também melhor o que você quer, é isso? Vai realidade fazendo. se Vai impõe olhando ali. pra você, vai olhando pra você. Se você tá fazendo algo que te incomoda, já é um sinal. Olha pra isso. Qual seria o reverso disso? Comece a testar. Ah, quero fazer isso com maior segurança, mais bem direcionado, mais bem elaborado. Ótimo, procure ajuda profissional. Me liga. Esse é meu trabalho. Entende? Ah, não, quero ir na minha e tateando. Maravilhoso, talvez é a melhor maneira de começar. Faz. Não tenha vergonha de ser você. Não peça licença para existir. O que mais, Wesley? Para quem tá começando. Eu concordo. Eu faço o que eu mais falei hoje. Eu vou falar uma coisa aqui que eu faço muito na minha vida. Ó, vai tocar, hein? Experimente-se. Tente. Invente. Façam 2025 diferente. Você é Mas novo. experimentar é importante. Experimentar é importante. A gente é condicionado. O nosso comportamento, assim, medo de errar é 99% condicionado. A gente experimenta muito pouco. E para a gente saber o que combina com a gente saber aquilo que vai nos trazer as reais satisfações, é só experimentando. Não tem outro jeito. E para aquilo que estou usando não combina tanto comigo, o que é importante eu saber sobre isso? Para me ajudar a levar, porque, veja, pode ter a dor de, nossa, mas se eu romper e fosse de outra forma vai doer, mas ficar aqui está doendo também. E às vezes a gente escolhe ficar ali, sabe, naquilo que não combina tanto. O que é importante saber ou organizar para conseguir levar de uma forma mais leve, da melhor forma possível? É possível? É possível quando você assume os seus BOs, né? Porque se você está insatisfeito e permanece na mesma posição, deixa eu te falar, você não está insatisfeito. Você não está insatisfeito. Se eu me manter Você não queria... satisfeito. Não, sim. Se é insatisfeito, você sai. Pode demorar, mas você sabe. Exatamente. E Sim, você está arruma ali... condições. Exatamente.
lembra, o meu desejo, o meu organismo se prepara. Claro que alguns organismos vão se preparar em 5 segundos, outros vão levar 10 anos. Mas que Por que legal apontou? isso. Ela, você apontou, tá. Eu usei a expressão. Você apontou e você aceitou o que ele entregou. Mas isso é muito legal de perceber, que não há insatisfação. Veja, no final das contas, se você não está se movimentando para fazer diferente e tal, há um incômodo, você pode dar uma discordância ali, pensar que vê outra coisa, mas não há uma insatisfação a ponto de você colocar aquilo como prioridade e agir, né? E romper. Pensa que a gente sempre está ganhando alguma coisa com o que a gente está fazendo. Pode ser uma merda, mas é a sua merda. Você está ganhando alguma coisa. Então, ficamos com essa para fechar. Maravilhosamente. É uma merda, mas é a minha merda. Tô querendo alguma coisa com isso. Então, maravilha, gente. Muito bom. Sempre bom encontrar vocês, viu? Esses bate-papos, esclarecedores, que ajudam a gente. A gente sai daqui, ó. Eu cheguei aqui meio para baixo, mas agora eu tô saindo Rastejando. Agora eu vou. Cheguei meio, agora eu tô inteiro. Eu vou sair daqui, acabando E aqui matar. esse bate-papo. Aquele bate-papo, vocês foram falando, levantei uma coisa que eu queria tanto. E vocês vão ver Vou só. riscar porque descobri que não quero, não. Vocês vão ver só. Ó, vocês ainda vão me ver. Só Começa ali, se expondo. a patina, se expondo. Típico de quem não vai fazer Não vai nada. fazer nada. Mas é isso. Muito obrigado, viu, gente? Para você que acompanhou até aqui, obrigado pela presença, pela sua participação e audiência. E espero ver vocês e Paulo e Wesley em nossos próximos bate-papos. Até o próximo. Não dá para falar com você. Manda um tchauzinho pra galera. Tchau, tchau. Beijos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.